Ei! Voltei! Vamos ver se agora vai dar certo, gente! Pelo amor de Deus! Que loucura! Olá, boa noite! Estou tentando novamente entrar na nossa live pela quarta vez. Vamos conseguir, disse o Dr. Charles aqui pelo meu WhatsApp. Gente, tem tanta coisa legal para falar hoje, não tô acreditando. Ei, Dr. Charles, vamos ver se a gente consegue. Vou lhe puxar. Espero que não seja alguém que tenha entrado nele e feito um rebuliço. Vamos ver se a gente consegue agora, doutor. Vamos conseguir. Vamos lá. Muito louco isso. Isso é falta de live nesse canal. Isso é falta de live. Ei, Ana, doutor. você está me vendo? É, Estou! graças a Deus! Olha que coisa boa, viu? É a força dele. Ah, eu desliguei tudo. Sabe aquele negócio tira a bateria e bota a bateria? Foi o que eu fiz. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Quero fazer a participação especial do Dr. Charles. Vamos lá. Não vou mexer em nada, nem vou respirar quase, porque vai que aconteça alguma coisa. Aliás, doutor Charles, você ainda não foi para casa, você ainda está no consultório. Esse é um exemplo de trabalhador, meu Deus! Pessoal, quero contar para vocês o seguinte: o Dr. Charles, ele recebeu esse convite especial porque ele é uma pessoa muito querida, muito carismática e muito competente. Ano passado eu estive com a equipe toda de casa aqui, eu, Eduardo, Miguel, fomos do Dr. Charles, Miguel quase destruiu o consultório inteiro. E aí a gente teve uma excelente forma de atender, bem como instruções sobre a questão da visão e tudo mais. Inclusive, Eduardo viu os meus olhos, o fundo dos meus olhos, então teve toda uma aula. E eu virei para o Dr. Charles e disse assim: Dr. Charles, a gente precisa fazer uma live. E fazem quase 2 anos que eu não faço uma live. E você vai ser o primeiro de 2024. E aí está o nosso dia maravilhoso, depois daquele esquema todo de força-tarefa para resolver a live. E antes da live eu disse assim: será que mudou muito a live, Dr. Charles? Ele disse: Ana, fala com a Giovana que cuida que é minha social media. Eu digo: não, eu vou conseguir. Olha só, podia ter falado com ela. Doutor Charles, aqui tem pessoas muito especiais entrando. Tem minha família, meu pai, minha mãe, minha sogra entraram aqui, meu marido daqui a pouco está entrando. Muita gente entrou e saiu, porque, obviamente, deu esse problema de conexão. Mas eu quero fazer essa apresentação especial e eu tenho aqui um pequeno currículo sobre o Dr. Charles. A primeira delas, que eu preciso falar, é sobre algo que chegou aqui para mim muito legal, Dr. Charles. Veja Que top! só. O seu E certificado. Master em Programação muita. Neurolinguística. E, além disso, ele é uma pessoa especial. Ele é pós-doutor em oftalmologia e ciência visual pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é médico oftalmologista há mais de 23 anos e ele é nosso médico especial desde o primeiro encontro. Nós amamos o senhor. Dr. Charles, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito, muito obrigada. E por pacientemente entender sobre esses problemas todos de conexão, que agora nem vou falar mais porque não vale a pena. Eu quero falar é da nossa live. Ana, eu que agradeço a você, o Edu, teu filhinho, a tua família, a tua audiência, pelo esse carinho. Depois de um tempinho que você estava ausente aí das redes digitais, principalmente nas lives, você pensou no nosso nome, acabou me convidando. É uma honra, é um prazer. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por ter me permitido ser seu aluno por um. A gente ainda continua aprendendo PNL, viu, Ana? A gente nunca deixa de aprender. Foi um prazer muito grande estar com você alguns finais de semana, juntamente com a turma bem seleta. A gente aprendeu bastante. É bem provável também a gente converse um pouquinho sobre o PNL. Obrigado, viu, Ana? Obrigado pelo convite. E hoje, doutor, a sua participação especial é justamente para nos falar os impactos que nós temos nas emoções e na nossa visão. Disse a minha avó um certo dia: Ana, você não dá valor aos seus olhos porque você ganhou eles. E é muito sobre isso, né, doutor? Em 2021, eu tive um aluno muito especial chamado Valmir. Eu tentei falar e a minha live caiu algumas vezes, mas ele me ensinou muito sobre a vida. Com 16 anos, ele perdeu a visão por situações, né, que eu nem quero falar, mas que tem na live, ele comenta na nossa live anterior. E ele reinventou o mundo dele. Foi uma reinvenção.
E aí eu tive a oportunidade de lhe conhecer através da sua digníssima esposa, uma pessoa maravilhosa. Eu adoro a Érica e ela fez essa conexão para que hoje também estivesse o doutor falando sobre a importância da visão, da emoção na nossa vida e de tudo que circunda esse processo. E eu tenho algumas perguntinhas que eu meio que preparei para o senhor. Vamos ver se o senhor pode nos ajudar com relação a isso. E a nossa primeira pergunta é: se você já ouviu falar que os olhos são as janelas da alma? Essa é a minha primeira pergunta. E o nosso tema de hoje é emoção e visão. Como é que elas podem estar relacionadas uma à outra? Olha Como é que elas se encaixam? só, Ana, com relação à primeira proposição, que os olhos são as janelas da alma, existe uma discussão muito grande na história a respeito da origem dessa frase. Há quem diga que foi César, imperador romano chamado Cícero, que primeiro menciona essa frase. Há quem diga que foi Leonardo da Vinci. Outras pessoas atribuem ao próprio Shakespeare, tanto é que foi motivo também de uma peça. O curioso é que também tem duas passagens bíblicas bem interessantes, Mateus 6:22 e Lucas 11:34, que diz exatamente isso, que os olhos são as janelas da alma. Deixa eu aproveitar só falar um pouquinho para vocês de olho. Olha só, gente, o olho é uma bolinha, tá bom? E dentro do olho, nós temos duas importantes lentes, tá bom? A gente tem essa lente da frente que a gente chama de córnea, e aqui atrás a gente tem o cristalino. Então, a luz é gerada por uma fonte, ela se propaga no ambiente, bate no objeto, reflete no olho. A luz tem que fazer todo esse caminho, Ana. Quando a luz chega aqui na retina, ela se transforma em eletricidade através do nervo do olho, ela vai para o cérebro, onde se dá um fenômeno muito complexo da visão. Agora, é interessante como esses estímulos externos que passam pelo olho, lembrando que nós temos 5 sentidos, não é isso, pessoal? Mas de todos os estímulos provenientes do ambiente todos os estímulos provenientes do ambiente que passam pelos sentidos que atingem o cérebro, 70% a 80% é através dos olhos. Você já pararam para pensar como os olhos são importantes? E, Ana, sim, esses estímulos eles podem desencadear reações no nosso organismo. Tanto é que existem alguns estudos na literatura científica dizendo o seguinte: se o indivíduo ele sofre um estímulo considerado bom, acaba produzindo um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor que faz com que você fique legal, na boa, top. Existe também o contrário: se você por acaso é estimulado por algo que não é muito legal, existe uma outra produção de um neurotransmissor que é o cortisol, e faz com que você fique um pouco down, você fique um pouco para baixo. E é interessante quando você, por exemplo, é acometido de alguma emoção do tipo alegria. Você reparou que até seus olhos sorriem, você vê um olhar brilhante, alegre, sorridente, condizente com a emoção. E o contrário também acontece. Se você está borocochô, jururu, é interessante como a posição de cabeça, juntamente com os olhos, acaba refletindo aquilo que está passando por dentro de você. Então, sim, Ana, existe uma relação entre os estímulos externos, a passagem da luz dentro do olho, o efeito que isso causa no cérebro e as emoções provenientes dos neurotransmissores produzidos. É por aí o raciocínio. Uhum. E veja só, eu estava comentando ali, e eu já comentei também em consulta, e também durante o nosso treinamento da formação ano passado, sobre esse aluno, né, o Valmir, que ele sempre gosta que eu fale sobre ele, quando fala sobre esse tema. Imagina a reconstrução de vida que ele fez quando tinha somente 16 anos. Gente, vamos voltar nos nossos 16 anos? Vamos voltar nos nossos 16 anos? Nossa, 16 anos é muito pouco e é muito ao mesmo tempo. Tipo, já tive o estímulo, já tive o gostinho de viver a vida colorida e perdi essa cor. E ele traz que no primeiro momento foi muito difícil, né? Várias coisas aconteceram com ele. Inclusive, ele saiu do interior do Rio Grande do Sul e foi morar na capital e se arranjou por lá. Depois ele casou, depois ele teve filho. Sabe o que é o mais interessante, doutor? É o que eu comentei na nossa formação. Que quando ele vai relatar o nascimento do filho, ele já tinha perdido a visão. A forma que ele relata é totalmente visual. Ou seja, ele fala que tinha uma cama, que a esposa dele estava ali em cima, não sei o quê. Então ele fala todos os predicados visuais de uma experimentação que não foi visual, que foi sinestésica, que é de sentir, né? Sentir, e auditiva.
Então, como é interessante a gente constrói, né, essa nossa realidade muito além dos nossos olhos. E eu achei muito interessante trazer isso hoje pra gente, porque, de fato, o que eu senti no consultório quando o senhor me falou aquilo que eu vou dizer agora, eu vou lhe contar, eu não saí assim tão feliz. Eu cheguei feliz e eu saí pensativa. Pessoal, contando um pouquinho o que eu contei para o doutor Charles, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, minha mãe tá aí, que não me deixa mentir, né? Eu tava na oitava série, né? 14 anos. 14 anos, 14 anos. Eu descobri que eu tinha herpes na córnea do olho. E num primeiro momento, cara, eu tava numa cidade de 8 mil habitantes. Todos os recursos eram muito distantes, e a gente tinha que sair dali para conseguir fazer qualquer consulta, interior do Rio Grande do Sul. E aí, primeiro foi feito um tratamento que meio que era exatamente o contrário do que tinha que fazer, começou a aumentar, e aí depois foi feito o tratamento adequado e foi feita a estabilização e tudo mais. Cheguei no consultório do Dr. Charles e digo, nossa, doutor, mas olha só, é muito interessante, porque quando eu olho para cima, quando eu olho para baixo, quando eu olho para todos os lados, mesmo assim, eu tenho uma deficiência do olho esquerdo. Aí o Dr. Charles pegou, meteu aquela luz e disse assim, tá explicado. A cicatriz está exatamente na frente da sua íris. Então, assim, você sempre vai ter deficiência. E eu digo, quanto é deficiência? Você perdeu 50% da visão. E quando ele falou isso, eu fiquei assim, olhando. Naquela hora, o Miguel estava ali pulando, aquela coisa toda, talvez não tenha reparado, mas eu realmente dei um baque naquela hora. Porque eu não esperava receber uma notícia que, né, eu fui ali para saber como é que eu tava. Era mais até pelo Miguel, que ele tinha nascido prematuro e tem que fazer esse cuidado especial. O Dr. Charles me deu uma balançada geral aquele dia, viu? Te Ana, eu não sabia que confesso. tinha causado esse efeito negativo tão grande no primeiro momento, viu, Ana? Foi Mas foi importante? Foi importante. bem importante. Bem importante. Porque aí o senhor veio e disse assim, Ana, a gente precisa. Você não consulta ginecologista todos os anos? Eu digo, sim, uma vez por ano, mais ou menos em outubro, outubro rosa, aquela coisa toda. Pois bem, você precisa ir no oftalmologista também. Todo mundo precisa. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse. Você precisa ir todos os anos consultar. Gente, assim, não só com relação à oftalmologia, tá? Com relação à medicina em geral. Então, assim, tem algumas pessoas, Ana, que dizem, mas para qual médico eu vou passar em consulta? Eu não sei. Os teus pais têm algum problema de saúde? Eu vou dar um exemplo. Digamos que teu pai é hipertenso e tua mãe é diabética. Então, existe uma herança genética na história familiar que você pode ter uma predisposição natural e vir a manifestar essa predisposição. Então, se você não sabe em que médico passar em consulta, sempre leve em consideração quais são as doenças que os seus pais são portadores. Então, se tiver algum problema de pulmão, pelo menos uma vez por ano passe um pneumologista. Se tiver um problema renal, pelo menos uma vez por ano também passe no nefrologista, tá bom? De uma maneira geral, tem pelo menos 3 médicos que são importantes a gente passar. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, o médico cardiologista ou nefrologista são os dois especialistas que tratam muitos problemas de pressão alta, que são as hipertensões arteriais, elas são doenças degenerativas crônicas que a gente ainda não tem cura e que tem controle, e que é uma das principais causas de morte no nosso meio. Mesmo que você, então, tenha os seus pais vivos, rígidos, não sabem com quem passar em consulta, vai lá no médico cardiologista e nefrologista. O segundo, no homem, passar no urologista, porque câncer de próstata ainda mata bastante. E na mulher, passar no mastologista, que o câncer de mama também mata. E claro, você tem que passar no médico oftalmologista, porque, gente, olha que interessante. Os vasos do fundo do olho são dos vasos mais sensíveis de todo o corpo. E nós temos alguns artigos científicos bem interessantes na literatura que diz o seguinte, ó, se você tem pressão, por exemplo, alta, ou, por exemplo, diabetes, antes mesmo dessa doença se manifestar de maneira mais contundente no teu corpo, ela pode promover algumas alterações no fundo do olho. E no primeiro momento você não está sentindo nada no seu corpo. E aí você decide passar no seu médico oftalmologista, faz o exame de rotina, dentre eles pingar aquelas gotinhas de colírio, a gente vai acabar dilatando a pupila e com isso a gente consegue examinar o fundo do olho. E aí a gente deve detectar alterações no fundo do olho que são compatíveis com esses problemas no corpo, como pressão alta e diabetes. E aí continua o tratamento. E Ana, a gente tem uma máxima na saúde, tá bom? Toda e qualquer ação preventiva, quando a gente detecta o problema no estágio bem inicial, a chance da gente ter sucesso, até controle, cura total, é muito grande. Então, assim, gente, mesmo nada sentindo,
pelo menos uma vez por ano, ou passa no cardio ou no nefro, ou no homem passa no uro, na mulher passa no mastologista e, claro, passa no seu médico oftalmologista, porque as doenças sistêmicas, que geralmente causam alterações nos vasos, primeiramente elas se manifestam causando alteração no fundo do olho. E aí a gente consegue detectar esses problemas e já faz o tratamento correto, e a gente tem uma grande chance, inclusive, de a gente reverter a situação. E essa reversão da situação é uma sobrevida, né? Veja só como é importante a gente valorizar aquilo que muitas vezes a gente não valoriza. O Dr. Charles disse assim, no dia do treinamento, não sei se você vai lembrar, Dr. Charles, no dia do treinamento o senhor olhou assim para os meus olhos, tu usa colírio? Tu usa colírio? Eu digo assim, não, preciso usar colírio. Não é tu, é você, né? Você Eu acho precisa que eu não usar sei colírio. se você estava com o olho provavelmente um pouquinho vermelho. Você lembra? Vermelho. Então, o que é que acontece? Os vasos, a gente já sabe, tá? De tanta gente fazer isso ao longo do tempo, né? Você lembra se você estava com lente de contato? Eu não Aí posso pode. usar, lembra aí, porque Então, o que tem um negócio acontece? aqui. Quando o Ah. ambiente, quando o olho está dilatado, muitas coisas podem acontecer. Uma das coisas mais comuns é quando o olho está um pouquinho seco, ou ele está sem oxigenação. Então, os vasos tentam dilatar para captar o máximo possível de oxigenação proveniente do ambiente. E a gente vive num mundo hoje digital, todo mundo está com o olhar fixo na tela, computador, celular, tablet, TV. O olho também fica um pouquinho vermelho. Então, a gente já consegue imaginar, assim, de cara, se o indivíduo pode ter pelo menos uma predisposição a uma determinada doença, como, por exemplo, olhinho seco, só dando uma olhada rápida, mas é claro que tem que fazer um exame mais detalhado, né? Mas ele foi rápido, ele olhou assim, e disse assim, você usa colírio nos olhos? Eu olhei, não, preciso usar. Aí ele explicou sobre o colírio, enfim. Foi uma grande experiência tê-lo em nossa formação. Doutor, eu tenho uma outra pergunta. Qual o grande desafio no seu dia a dia sobre sensibilizar as pessoas sobre o seu trabalho como oftalmologista? Porque eu tenho desafios. As pessoas saberem que elas não têm gerenciamento emocional, que elas têm muitas limitações de pensamento, que elas não acreditam em si mesmo, que elas não conseguem se comunicar da forma correta. Então, assim, o meu grande desafio é dizer, gente, olha para si e percebe que você precisa melhorar, né? Não vai cair do céu isso aí, precisa de instrução. E para o senhor, qual o seu grande desafio sobre sensibilizar? Ana, eu acho que é um desafio da classe oftalmológica como um todo, porque, lembrando da primeira pergunta, prevenção sempre seria o ideal para a gente evitar que as doenças crônicas, quando acometem o olho, o indivíduo perca progressivamente a visão. Por isso que eu resolvi, então, estar todas as quartas-feiras, há mais ou menos uns 2 anos e meio, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento e levando informação de qualidade, com embasamento científico e não apenas uma opinião própria, a respeito da saúde ocular. É fundamental. Acho que um desafio grande é esse. Eu preciso dizer para as pessoas, gente, vocês têm que passar em consulta no seu médico, oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, para fazer os exames de olho. Sabe por quê, Ana? Eu já tive vários casos no consultório, pacientes jovens, eles chegam no consultório e dizem o seguinte, olha, doutor, eu nem sei por que que eu estou aqui. Eu digo, mas por quê, jovem? Eu fui fazer minha CNH e até então nunca tinha percebido nada, estava tudo bem comigo. E lá na CNH, quando eu estava com os dois olhos abertos, eu estava enxergando tudo, mas quando o médico pediu para eu fazer isso, eu até me assustei. Porque quando eu tapei o olho, eu percebi que o outro não tinha nada. Ana, é muito comum, não é tão comum, mas é mais ou menos comum algumas pessoas nascerem com um olho diferente do outro em termos de grau. E a gente não tem ciência desse problema até acontecer alguma coisa com o olho bom. Sei lá, estou brincando, tal, de repente cai um corpo estranho no meu olho, eu faço isso. Aí eu, nossa, engraçado, o que está acontecendo? O olho diferente do outro. É nessa condição, quando você vai fazer um exame de rotina que até então estava tudo bem. Por que dessa preocupação, Ana? Porque é fundamental, se você por acaso tiver algum problema ocular, a gente tem que identificar nos primeiros anos da vida, principalmente os 6, 7, 8 anos no máximo. Digamos que o indivíduo nasça com um olho bem diferente do outro. A luz que passa pelo olho, que quase não tem problema, vai direto para o cérebro e você desenvolve a visão. Mas a luz que entra pelo Uhum. outro, ela não consegue chegar lá a ponto de estimular o indivíduo a desenvolver a capacidade da sua visão. E ele vai crescendo, Ana, com a visão totalmente privada. E quando ele passa em consulta numa fase mais avançada, à luz do conhecimento atual, a gente não consegue reverter essa situação.
Então, o indivíduo anatomicamente tem dois olhos, mas funcionalmente ele só tem um. E ele diz, nossa, doutor, e agora? O que é que a gente vai fazer? Eu digo, olha, a luz do conhecimento atual, a gente não tem muito o que fazer. O que a gente precisa agora é, pelo menos uma vez por ano, passar em consulta para a gente avaliar se é um olho bom. Então, o desafio é levar consciência para as pessoas, orientação, informação de qualidade, com embasamento científico, dizendo o seguinte, não espere estar sentindo alguma coisa nos seus olhos para você passar em consulta. Passe em consulta preventivamente, porque a chance da gente diagnosticar e tratar com sucesso é muito maior. E vou lhe dizer, depois o remediar afeta e muito as emoções. Principalmente a forma que a gente fica sabendo, né? Tipo, você perdeu o olho, você não vai mais enxergar, você vai ter que fazer cirurgia. Todas essas coisas que estão ligadas à saúde, para quem não é da área da saúde, pode entrar até em pânico, pode causar um trauma a forma que ela recebe a informação. E a gente sabe sobre esse tato médico, né, que às vezes não tem. Diferente do senhor que tem todo um tato, uma organização de fala, explicar. Há pessoas que dizem, olha, desculpa, mas não tem mais volta. Sentenciam a pessoa naquela hora, cria uma crença mental, né, daquela parte, não tenho mais o que fazer, e dali a pessoa só descamba, tipo assim, ah, sabe de uma coisa? Não é verdade, eu não vou mais me preocupar com isso, eu vou levar minha vida de qualquer jeito, e não valoriza mais a vida, e não pensa numa sobrevida, né, que é ter um momento diferente de vida, se reinventar ou até mesmo realmente se curar. Não acredita mais. E tudo que a mente faz, o corpo sente. Se a mente acredita que você não vai se curar, adivinha, né? Você vai receber isso como presente. Isso é muito interessante. Doutora, eu tenho uma outra pergunta aqui que ela é um pouquinho maior. Nossa prática clínica, né, como um todo. Qual a importância de considerar não apenas a saúde ocular, mas também o bem-estar emocional dos pacientes? Que é exatamente isso que eu comentei, né? A forma de alertar sobre o Vou dar exemplo para bem-estar. você, né? Pegando o gancho na pergunta anterior, por exemplo, tem uma doencinha chamada glaucoma. É uma doencinha chata, ela é silenciosa, ela é traiçoeira. O indivíduo não sente nada. Mas ele vai perdendo o campo visual da periferia em direção ao centro. Quando ele tem consciência da doença, ela já está no estágio avançado, e aí a gente não consegue mais recuperar o que foi perdido. A gente tem que preservar daqui para frente. E aí, quando a gente dá essa informação para o paciente, existem alguns pacientes que desenvolvem depressão. Fica borocochô, jururu, Nossa. cabisbaixo. E ele diz, mas doutor, com tanta ciência, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, não tem mais como reverter essa condição? Infelizmente, não. E tem alguns pacientes que a gente precisa, inclusive, orientar para passar com um profissional da saúde mental para fazer acompanhamento. Existe essa possibilidade. Grandes hospitais, inclusive, Ana, têm um departamento de psicologia exatamente para lidar com as emoções do paciente. E são muitas. O pânico pode vir à tona, a depressão também. Tem pessoas que ficam sofrendo antecipadamente o futuro. Ai, agora, meu Deus, então eu vou ter que acelerar o processo para fazer coisas que até então não tinha feito. E aí as emoções realmente são alteradas. A gente precisa, como médico, ter o tal do jogo de cintura. Precisa medir as palavras. A gente, assim, Ana, a gente precisa ser ético, transparente e verdadeiro. Isso é um fato. Eu não posso iludir o paciente dizendo que está tudo bem com ele. Mas eu preciso escolher as palavras e saber como colocar a condição e dizer o seguinte: olha, mas ainda não é o fim, porque você perdeu parte da sua visão. A gente consegue, então, preservar o que restou e vamos continuar esse acompanhamento daqui para frente para que a gente não perca aquilo que você tem. A vida continua e vamos trabalhar para frente. Isso é fundamental, Joana. Doutor, deixa eu lembrar, chamei de doutor, não escapou. Sabe, Charles, o que eu consigo reproduzir exatamente a fala que tu me dissesse no dia da nossa consulta. Ana, é o seguinte, tu tem 50% da visão, mas o teu olho direito ele é muito bom, ele já compensou. Então, veja só, tu já teve toda essa transformação cerebral, de compensação, de neuroplasticidade, então uma coisa vai compensando a outra. Então, fica tranquila com relação a isso. Agora, tu precisa cuidar da Exato. saúde do olho. Ser Então, transparente, ele medir as ficou leve. palavras, falar a verdade com o paciente, mas no limite do bem-estar tal, e colocar à disposição do paciente seguir o seguinte, ó, vamos seguir em frente. Não precisa ficar borocochô, jururu, cabisbaixo, não. Vamos seguir daqui para frente, vamos fazer aquele tratamento que está à nossa disposição e você não vai estar sozinho. E a gente vai te ajudar também nas suas emoções. O apoio, o acolhimento, esse é todo o É diferencial. fundamental, Ana, é fundamental.
O que eu lhe disse ali no início sobre. Recebi uma surpresa sobre os 50% de visão. Não que eu fiquei assim, triste, alguma coisa assim. Eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha recebido essa notícia. Gente, eu tenho hoje 37 anos. Eu tive o troço lá da situação da herpes na córnea do olho com 14 anos. Isso tem muito tempo. Como é que eu nunca fiquei sabendo dessa redução visual, né? Em termos visuais de acuidade? Nunca Ou fiquei sabendo. Foi essa surpresa que eu levei. Mas a forma que o senhor trouxe foi extremamente leve. Tanto que eu olhei para o Eduardo e disse assim: Meu Deus, eu tô bem, hein? Porque eu sou boa de direção, eu dirijo super bem. Na verdade, você consegue viver relativamente bem apenas com o olho, tá? Consegue ter uma vida praticamente normal, desempenhar todas as suas atividades. É claro, quando você recebe o choque da notícia, você pode desencadear várias emoções. Não aceito esse diagnóstico está errado, vou pedir uma segunda opinião, eu estou muito borocochô, será se realmente fez todos os exames que eram necessários? Será se o médico foi realmente transparente comigo? É normal, pode ter um pouco de negação, a maneira como foi colocado, tá? Mas com o passar do tempo a gente consegue contornar e dizer o seguinte, não, a visão que sobrou no olho que está bom, você consegue ter uma vida totalmente normal. E aí, claro, vigor as esperanças, o paciente já dá vazão a uma nova emoção, de mais tranquilidade, calmaria, ele consegue reorganizar não só as emoções, mas a visão e tocar o barco para frente. É isso aí. E é muito importante esse apoio, esse acolhimento. É muito importante. Você falou assim: tem gente que tem uma visão de olho só. Agora eu lembrei, tem um tio Isso. meu que é assim. E desde bem novo, eu não sei se ele teve catarata, não me lembro. Minha mãe e meu pai que estão aí me ajudem com essa lembrança. Mas ele também, ele dirige, ele tem uma vida normal e ele enxerga de um olho só. E olha que engraçado, o olho dele é azul assim como o meu, até bem mais claro. E você olha para ele assim, não diz, ninguém sabe que ele teve catarata. Muito Às interessante. vezes, Ana, porque a catarata está aqui dentro do olho, ó, tá bom? A catarata é o seguinte, a gente tem essa lente natural chamada cristalino, ela fica opaca. Aí o olho não enxerga, então a gente precisa remover cirurgicamente a catarata e implantar uma lente artificial dentro do olho. Como está meio escondidinho dentro do olho, quando a gente olha por fora, às vezes você não percebe que aquele olho não é funcional. Anatomicamente ele está presente, mas funcionalmente ele não dá o resultado visual que se precisa. Acontece, tá? Mas acho que a mensagem importante é isso. Mesmo com um único olho, você consegue enxergar bem e ter uma vida totalmente normal, uma boa. Não, ele É, é bom de mira, hein? Ele é bem bom de mira. Muito bom. Doutor Charles, uma pergunta. Se pudesse dar dicas, conselhos para as pessoas que estão nos assistindo, que irão assistir depois da nossa live, qual seria, assim, algo bem pontual, bem importante para todos você é o seu nós? melhor investimento. O quanto você tem reservado de tempo para investir em você? Para passar lá na Ana, fazer um curso com ela, como eu fiz, vou fazer um novo ao longo desse ano. Para você se autoconhecer, para você entender por que você pensa como você pensa, por que você age como você age, por que você sente o que você sente. Autoconhecimento, na minha cabeça, né, é fundamental. E esse é um caminho que não tem volta, não way back. Só tem um ponto de partida, não tem fim, não. Enquanto a gente tiver vida aqui nessa terra, a gente precisa se autoconhecer, autoconhecimento. Acredite que você é capaz, que você consegue dar conta. Não fique recluso querendo resolver as coisas sozinhos. Do ponto de vista oftalmológico, passe pelo menos uma vez por ano em consulta com seu médico oftalmologista para fazer exame de rotina. De uma maneira geral, do ponto de vista preventivo, todo mundo deveria usar um pouquinho de óculos de sol, porque os raios ultravioletas provenientes do olho pode causar um pouquinho de olho seco, pode causar algumas irritações na superfície ocular e pode crescer aquela pelinha chamada pterídeo, pode acelerar o processo de catarata, pode causar um pouquinho também de alteração no fundo do olho. Então, em geral, um óculos comprado numa ótica de referência de mercado, que tenha proteção contra os raios UVA, UVB, você deve utilizar. Colírio lubrificante também, todo mundo deveria utilizar, tá bom, Ana? Fica aqui pertinho, pinga de manhã, tarde à noite, exatamente por causa desse mundo digital que a gente vive. A gente não para pensar, mas quando eu estou com o meu olhar fixo no objeto, ó, eu esqueço de piscar, a minha lágrima evapora, o meu olho fica seco. Quando eu pegar a gotinha, dá uma sensação de conforto e bem-estar. Então, eu trabalharia mais na questão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e, paralelamente, passar pelo menos uma vez por ano em consulta com seu médico oftalmologista, fazer exames de rotina, mesmo que nada esteja sentindo e mesmo que esteja tudo bem. Eu lembrei de uma coisa. Isso aqui
O senhor disse para eu usar e eu não Oi, tô usando. vai começar a usar a partir de hoje, Ana. Por isso que é isso de levar junto meu óculos. Esse aqui é o óculos do Miguel. Ai, ai, ai. Acontece, acontece. Ai, gente. Vou te dizer que eu acabei de lembrar de mais uma dica que eu tinha realmente passado batido, viu? A gente às vezes omite, distorce e generaliza informações recebidas. Doutor, olha só, um bate-pronto aqui bem rapidinho para que a gente possa Tá bom. entender o seu cérebro. Uma palavra, uma palavra que significa o Charles. Nossa, isso me fez lembrar, Ana, da nossa aula da saudade quando eu estava terminando a graduação. A oradora da aula disse: Charles, sinal de persistência. Ana, eu não desisto. É verdade. Hoje deu para ver. Hoje, Hoje deu para viu o que ver eu falei isso. para você? A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Ana, eu não me lembro de quando eu desisti de alguma coisa. Engraçado, né? Eu posso até A Erika falou aqui, resiliente. E é isso Eu mesmo? posso até no primeiro momento dar uma diminuída no ritmo, parar, analisar, ponderar, considerar as possibilidades, me reorganizar para continuar. Mas a palavra que é característica da minha pessoa é a persistência. Eu persisto. Eu lanço uma meta, se atingida, eu corro atrás dela. E vai, e vai. A velocidade que for, Velocidade que mas for. vai. Sonho, sonho de vida, Ana, Charles. nossa, cada pergunta difícil que você faz, eu fico pegando a gente de surpresa assim. Sonho de vida. Ana, como você sabe, eu sou um cristão, né? Então, assim, minha meta maior. Tem um verso na Bíblia que eu acho muito legal. Tem vários versos na Bíblia, mas tem um que me chama muita atenção. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, Deus. Sonho de vida, Ana, eu estou trabalhando para eu ter, assim, um ecossistema que envolva saúde, finanças e tecnologia. Imagina a gente conseguir gerar saúde ocular e tantos outros negócios que envolvam a saúde para agregar valor nas vidas das pessoas. É muito legal. Ana, quando uma pessoa faz uma cirurgia e diz: Nossa, doutor, o senhor me ajudou a enxergar a vida com outros olhos. É muito gratificante. Não tem dinheiro que paga, apesar da gente usar o dinheiro para honrar nossos compromissos, tá? Mas seria um grande ecossistema que envolve saúde, tecnologia e finanças, e abrange saúde e finanças de uma forma bem ampla, e aí a gente consegue ter esse ecossistema para gerar muito valor na vida das pessoas. É isso que a gente... Sensacional. Eu quero participar desse ecossistema aí, me Mas, convida. Eu posso. Trabalho de comunicação e inteligência emocional está dentro do ecossistema. Depois a gente fala sobre isso. Desafio atual. repete, Ana. Desafio Comecei a atual. empreender, só tem full time 8 meses. E assim, é desafiador, porque na formação tradicional do médico, a gente não é treinado a se capacitar com outras habilidades do tipo marketing, gestão, vendas, finanças, liderança, cultura, governança. Isso é um mundo novo. Então, o desafio agora é se munir dessas capacidades e habilidades e, ó, continuar caminhando no mundo do empreendedorismo da saúde. Amém. É a minha vida todos os dias também, doutor Charles. Estamos juntos nela. Emoção preferida. Ai, Ana, são tantas emoções. Ana, engraçado, né? Alegria, Ana. Eu acho que a alegria, mesmo que você não esteja alegre, você se esforça um pouquinho, sei lá, você faz assim, do lado do outro. A alegria é uma emoção que me chama muita atenção, que me renova as forças, que me faz olhar para frente com um olhar fixo no meu alvo. É o seguinte, continue. Vai nessa alegria que vai dar tudo certo. A alegria me chama muita atenção. E tem a ver com fé também, né, Charles? Tem muito a Tem ver muito a com ver com fé fé. também, né? Tem muito a ver com fé. É isso aí. Eu partilho disso também. O que a PNL representou na sua vida? Ana, engraçado. Eu acho que a vida, à medida que ela vai se passando, a gente vai assumindo diferentes fases dela, né? Eu estou com 53 anos, com cara de 45, tá, pessoal? Mas eu
anos, Com certeza, lógico. com certeza. Engraçado, Ana, que 50 anos foi aquela virada de chave. Todo mundo fala de 50 anos, né? Mas eu comecei a me olhar no espelho e dizer o seguinte, gente, algo de estranho está acontecendo dentro de mim. Eu não sei exatamente o que é, mas eu preciso buscar informações lá fora. Apesar de ser cristão, eu pratico as disciplinas espirituais, ler Bíblia, oração, jejum, a gente frequenta uma comunidade cristã também, isso é muito legal. Mas mesmo assim a gente percebe que tem algumas peças que precisam ser reorganizadas. E aí eu fui para o desenvolvimento pessoal, fiz algumas imersões, bati papo, conversei com muitas pessoas. E, claro, minha querida e amada esposa Eri me disse o seguinte, já ouviu falar no PNL? Eu digo, PNL? O que é PNL? Programação Neurolinguística. O que é que isso significa? Ah, você tem que fazer o curso com a Ana. Eu digo, é verdade. Ela fala. Eu comecei a ler um pouquinho, tal, eu achei muito interessante. Teve uma palavra que você falou no treinamento que eu gostei bastante. PNL é estratégia. E, gente, nós precisamos ser estratégicos para tudo hoje na nossa vida. Para preservar a saúde do nosso casamento, para a gente educar os nossos filhos, para termos sucesso na nossa vida de negócio, relacionamento e tal. Você tem que ser estratégico em tudo. O PNL me ajudou nisso. E eu gostaria de destacar dois episódios simples, mas que o PNL me ajudou. Lembrando que eu tinha uma certa dificuldade, pessoal, em deixar mensagem de voz no celular. Eu tinha dificuldade porque outro dia, algum tempo atrás, na verdade, alguém comentou e eu interpretei de maneira errada que minha voz não era muito agradável. Eu não sei se era meu sotaque, minha entonação, tal coisa do tipo. E desde então eu tinha dificuldade de gravar no celular. Participei do treinamento com a Ana, eu fiz essa enquete com a turma e a Ana perguntou: pessoal, o que é que vocês acham da voz do Charles? A normal, voz de nordestino, mas uma voz normal como qualquer outra. Engraçado, Ana, desde aquele dia eu comecei a olhar os meus. Eu mais falo com as pessoas do que eu escrevo texto. Você acredita? É verdade. É Na verdade. maioria das vezes eu estou conversando e envio mensagem porque é mais prático, é mais rápido, a gente consegue dar um pouquinho mais de informação. Então, assim, isso é um exemplo básico, bem simples. O meu PNL me ajudou a ter uma leitura real, atualizada, de uma falsa deficiência, de uma falsa impressão que eu tinha a respeito da minha voz. E um segundo exemplo, Ana, que eu queria falar, voltando para os olhos, qual é o nome daquela amiga que fez o PNL com a gente, que ela tinha um pouquinho de estrabismo? É, lembra aquela alta Nossa. que fez o curso lá de moda, não é com moda com você, que fez. Como é aquele que. Alô, a Ludmilla, a Ludmilla, maravilhosa. Ana, a Ludmilla, aqui foi tudo no PNL, né? A Ludmilla me enviou um áudio tão legal, doutor Charles, muito obrigado porque você indicou o nome de um colega. Ela tinha, pessoal, um problema de estrabismo, tá? Então, os olhos, eles têm os músculos responsáveis pelos movimentos e manter o posicionamento correto do olho. Ela teve um probleminha que fez com que o olho ficasse torto. E ela é uma pessoa que trabalha com imagem. E a gente percebia que ela colocava o cabelo na frente do olho, porque ela não se sentia à vontade, porque um olho estava normal, o outro estava distorcido. Ela fez a cirurgia, ela ficou tão legal, ela me enviou um áudio tão legal, eu fiquei tão feliz. Ou seja, o PNL, quando bem estudado, quando bem aplicado, ele surte efeitos maravilhosos. Desde as coisas mais simples que eu estou contando com vocês, com mudança de mentalidade, de pensamento, de comportamento, de você achar que, não só achar, você acreditar que você é capaz de ir e usar as ferramentas. PNL é muito legal. Eu recomendo, viu, Ana? E passa um Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Nossa, é uma validação imensa, porque foi o que mudou minha vida, né? Lembra que eu fiz uma transição de carreira, saí de um concurso público. Hoje eu empreendo, ajudo outras pessoas, estou viajando para cima e para baixo, né? Todo mundo olha para mim, nossa, como é que ela consegue? Eu digo, eu consigo, e estou feliz fazendo isso. Estou muito feliz. É sobre isso, né? Sobre poder proporcionar às pessoas tantas frentes assim possíveis. Nossa, eu sou muito grata, muito doutor legal. Charles. Eu nem lembrava dessa história da Muito Ludmilla. legal. Ela me Nem lembrava da história da enviou Ludmilla. Ó, o pessoal falando aqui, mudou a minha também, a minha vida também. Olha que legal. Fico feliz. Doutor Charles, uma última pergunta ali desse bate-pronto. 31 de dezembro de 2024, quem será doutor Ah, Charles? mas antes, umas perguntas difíceis que você. A caixinha, né? Que faz a gente pensar.
A gente sempre lança metas a ser alcançadas, que são importantes para a gente, né? No âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito de trabalho. No final do ano de 2024, eu serei um homem mais realizado. Eu concluirei que eu continuo sendo um indivíduo persistente. Eu terei muitas metas atingidas, eu terei muitos sonhos realizados. E vocês serão testemunhas oculares de tudo isso. Ó, testemunhas oculares. E vocês ficarão muito felizes com tanta emoção que vocês vão sentir. Doutor Charles, eu fico muito feliz. Eu quero ser essa testemunha ocular. A gente teve uma conversa muito legal algum tempo atrás, alguns dias atrás, na verdade. Eu fiquei muito satisfeita, em quem você se tornou e a simplicidade que é quando vira pra gente e diz assim, Ana, como é que a gente pode trabalhar junto? Como é que a gente pode mudar alguns conceitos, algumas estratégias? É sobre isso. E, obviamente, eu quero pegar um pedacinho agora da nossa live para falar sobre um momento muito especial que eu elaborei, que vai acontecer agora dia 16 de março, em Curitiba. Pessoal, acredito que hoje vai fechar o primeiro lote. Os valores de primeiro lote, que está R$ 250, um treinamento de 8 horas, é uma imersão. O que a gente vai ter nessa imersão? Gerenciamento emocional, trabalho de quebra de crenças, trabalho de estrutura de metas bem formuladas, organizadas com timeline, propósito. Então, todos esses 4 pilares vão sustentar um dia inteiro de treinamento. E eu quero que a pessoa que nunca teve PNL na vida se proponha a experimentar por um dia só na sua vida, dedicando a si mesmo, organizando a rotina, as agendas, porque quem quer faz acontecer para experimentar o mundo da programação neurolinguística. Não é a formação que o Dr. Charles fez, porque isso a gente está falando de 7 dias. É um dia experimentado na pele sobre o poder da programação neurolinguística. Vai acontecer então dia 16 de março em Curitiba. Quem quer aproveitar o primeiro lote, corre atrás da gente aí que a gente consegue ainda fechar. Acredito que amanhã já não vai ter mais, porque a gente tinham 3 vagas só de primeiro lote. Então eu só queria fazer esse movimento especial para incentivar quem ainda tem dúvidas. E eu acredito assim, ó, que depoimento de sobra recebi hoje do senhor e dos colegas que estão aqui nos assistindo. Eu fiquei muito feliz. Doutor Charles, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o seu trabalho, onde encontrar o senhor, como é que o senhor trabalha, os movimentos que o senhor faz. Toda quarta-feira tem live com o doutor Charles. Pode mandar perguntas, como é que é isso? Manda Pessoal, se eu ver. fosse vocês, eu não pensaria 2 vezes. Eu já correria e já faria essa inscrição, viu? R$ 250, eu não tenho certeza que é só Meu valor. Deus. Eu sei, você no final das contas, você está querendo abençoar um monte de gente, porque acho que nem isso cobre os seus custos básicos para realizar esse treinamento. R$ 250, Ana, Não. você gasta rapidinho com um monte de outra coisa. Lembra que eu falei no início, pessoal, que vocês são o seu melhor investimento. Eu falei da importância da gente se autoconhecer e investir em desenvolvimento pessoal. Não perca essa chance, não, gente. Se inscreve rápido. Olha só, vocês podem me encontrar em 2 endereços. Eu estou aqui pertinho do Shopping Pátio Paulista, numa praça chamada Oswaldo Cruz, no número 47, conjuntos 25 e 26, tá bom? Segunda, terça e quarta. E quinta e sexta eu estou lá em Alphaville, na Avenida Rio Negro. Vocês conseguem me encontrar no meu site, drcharlescosta.com.br. Vocês podem também me encontrar através do meu WhatsApp, 997952025. Você é o seu maior investimento. Não deixe para depois daquilo que você pode fazer agora. Se inscreva no curso da Ana, marque uma consulta comigo o mais breve possível. Eu terei o maior prazer em te ajudar a enxergar a vida com outros olhos. Gente, é limpeza mesmo mental e limpeza de olhos nessa jornada aí do conhecimento. Doutor Charles, eu quero te agradecer imensamente a possibilidade de te receber. Eu espero ter te recebido o melhor possível, embora a gente tenha tido esses contratempos no início, e só mostrou ainda mais resiliência da sua parte, que realmente você é um homem de sucesso, sucesso familiar, sucesso profissional e sucesso no carisma e no acolhimento das pessoas. Eu sou muito grata de ter te conhecido. E Deus sabe o que faz, Ele vai cruzando os nossos caminhos e vai fazendo todo sentir, né, na nossa vida. Doutor Charles, muito obrigada pela presença de hoje. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que a gente possa estar aqui mês a mês. Todos os meses eu vou abrir uma live aqui especial com um convidado especial e que vocês possam usufruir muito desse movimento, tá bom?
Doutor Charles, quer falar alguma Eu coisinha no quero, eu só queria finalzinho? agradecer, viu, Ana? Agradecer a você, teu esposo, teu filho, teus parentes, teus pais, a tua audiência. Agradecer pelo convite, pelo fato de ter sido convidado para abrir agora essa sequência de lives a partir de 2024. Já fazia um tempinho que você não estava nessa ativa. Foi um tempo muito bom. Eu espero que a gente tenha gerado conteúdo relevante que vai transformar a vida das pessoas. É isso que a gente quer, promover o reino de Deus e gerar valor na vida das pessoas. Obrigado pelo carinho. Beijo para vocês, viu, pessoal? Não esqueça de fazer essa inscrição. Corre rápido antes que você pegue essa chance. Pessoal, Curitiba, dia 16 de março, bora lá. Beijo, doutor Charles. Beijo, Érica. Beijo, Abraço, pessoal. Abraço forte. Tchau, tchau, tchau. tchau.